Salve, rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, vamos pra cima, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vambora, né? Muita coisa aqui pra gente conversar, pra gente trocar ideia, beleza? Começando mais uma semana, hoje obviamente deve ter sido folga ali pros jogadores do Botafogo. Nessa terça-feira já tem treino, né? Naturalmente os jogadores devem ter feito ali no máximo regenerativo hoje, né, cara? Pô, uma passadinha ali numa banheira de gelo, pá, tudo mais. E aí, né, a gente já vai ter a relação, né, a lista dos relacionados que viajam nesta terça-feira para a Argentina. O Botafogo enfrenta o Defensa para decidir se vai ou não às semifinais da Copa Sul-Americana, lá em Banfield, tá legal? Vamos falar aqui um pouquinho também, projetar, né, Botafogo e Flamengo, certo? Inclusive, o clima não está nada bom, né, lá na Gávea, né, cara, lá no Rubro Negro. A gente vai falar aqui um pouco sobre toda essa questão, tá? E não vamos ser clubistas aqui, a gente vai tentar avaliar, né, todos os casos, né, entender o que vai ser essa semana do Botafogo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá legal? Primeiro de tudo, antes da gente falar aqui dos jogadores lesionados do Flamengo, os problemas que eles estão tendo, né, como é que o Botafogo pode ir a campo para essas duas partidas importantíssimas para a temporada do Botafogo. Primeiro de tudo, né, falando aqui a respeito do Flamengo, né, do Defensa, né, que é o nosso primeiro adversário dessa semana. Nesta quarta-feira, 19 horas, horário de Brasília, Botafogo e Defensa e Botafogo, melhor dizendo, em Banfield, tá legal? Então, Botafogo chegando para enfrentar essa equipe depois de empatar no estádio Newton Santos, né? Eu vou parafrasear aqui o Pedro Certezas, né? Se você ouviu a reação da torcida do Botafogo, parte dela, né? Não foi toda, mas parte dela no estádio, né? E principalmente 90% do Twitter na torcida do Botafogo, parece que a gente perdeu de 5-0 pro Defensa no jogo de ida e que o Bruno Lage escalou o time sub-17 para jogar, né? Ao contrário disso, o Botafogo colocou um time reserva, né? Se eu não me engano, a gente teve só o Cuesta e o Tietê, o Cuesta, eu acho que foi só isso, acho que foi só o Tietê e Cuesta como titulares, né? E o Botafogo jogou muito bem, né? Criou oportunidades, perdeu muitos gols, deu mole, e o Botafogo só tomou o gol, né? Só tomou o empate, né? Porque o Gatito Fernandes falhou. Tem crédito? Tem, mas falhou, né? Acabou soltando uma bola que não poderia ter soltado. O Cuesta também teve uma falha, o Cuesta é o titular, né? E aí o Botafogo empata o jogo. O entendimento do Botafogo, interno, tá, gente? É de que o Botafogo tem totais condições de conseguir a vaga, mesmo jogando com um time alternativo, tá? Pô, Brana, será que vai o time todo alternativo de novo? Não sei. Pode ser que vá um Lucas Perry, pode ser que comece jogando um Eduardo, pode ser que comece jogando, sei lá, cara, né? Agora com mais confiança o Diego Costa, pode ser que o Luiz Henrique comece jogando, então a gente pode ter um time mais misto do que o normal. Mas eu duvido que o Botafogo coloque o time inteiramente titular. E eu não falo isso nem porque 3 dias depois tem um Botafogo e Flamengo, mas porque realmente o Botafogo entende que tem condições técnicas de, poupando os jogadores, bater o Defensa e Justiça e chegar à decisão, chegar às semifinais, melhor dizendo, contra LDU ou São Paulo. Chegando nas semifinais, aí o Botafogo já deve colocar uma carga um pouco mais intensa com mais jogadores, se chegar, né? Pode ser que o Botafogo jogue aí contra o São Paulo ou contra a LDU, tá? Então, assim, a situação é essa, tá? O Botafogo ele não está tratando o Campeonato Brasileiro como prioridade, certo? O Botafogo trata o Botafogo não está tratando a Copa Sul-Americana como prioridade, está tratando o Campeonato Brasileiro com essa prioridade, né? Ao contrário do São Paulo, que está tratando a Copa do Brasil e a Sul-Americana como as suas grandes prioridades e deixando o brasileiro um pouco de lado, né, cara? Já são 3 rodadas seguidas que o São Paulo coloca o time reserva, né, para jogar. Mesma coisa Internacional de Porto Alegre, jogando a Libertadores, colocando o time reserva. Então cada um vai escolher aquilo que lhe convém, e nesse momento o que convém para o Botafogo é ter força máxima e pontuar ao máximo no Campeonato Brasileiro, tá? Acho que poderia ir pelo menos um Eduardo, um Luiz Henrique, começar como titular, tá? Mas coletivamente, tá? Em termos de ideia de jogo, frente a frente, a gente viu que o time do Botafogo alternativo, ele deu apavoro no time do Defensa. Eles perdeu muitos gols, o goleiro dele fez defesaças, goleiro deles, né? E eles empataram o jogo, né? Não foi aquele negócio de caramba, jogamos mal pra caramba e o Defensa amassou o Botafogo. Não foi isso, foi o contrário. O Botafogo jogou muito bem e toma um gol numa desatenção muito boba
com o Gatito falhando, tá? E vamos pra cima, eu tenho pra mim que o Botafogo deve colocar um time misto, tá? Eu acho que teremos aí alguns titulares e alguns reservas nesse jogo de volta lá em Banfield, tá legal? Mas, sem tirar o mérito também do time de defesa, que é chatinho, tem alguns jogadores de alguma qualidade, então não é um jogo bobo, né? Inclusive, eu acho que é muito importante para a autoestima do Botafogo se classificar. Acho que seria muito complicado o Botafogo ser eliminado faltando 3 dias para um clássico contra o Flamengo em relação à confiança. Isso é muito importante também, por isso que eu teria colocado um time misto agora contra o Defensa no jogo de ida, tá? Mas, vida que segue, vamos ver o que vai acontecer. E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre o Botafogo e Flamengo, rapaziada. O Flamengo não tá num clima bom, muitos protestos, né? Tem notícia de protesto no aniversário do Gabigol. Parece que o Gabigol vai comemorar o aniversário em algum lugar aqui do Rio de Janeiro e vão fazer protesto. Protesto contra o clube, contra a diretoria. Os caras estão putos lá com o departamento de futebol, departamento médico. O Flamengo realmente não tá jogando nada. Hoje o Rodolfo Landim deu uma explicação, um esclarecimento para a imprensa, dizendo que o Sampaoli fica pelo menos até a final da Copa do Brasil. Então o Sampaoli deve, né, vai ser, né, o técnico à beira do campo contra o Botafogo, tá? Mas a gente tem que separar algumas questões, tá? Primeiro de tudo, só dando a informação, Arrascaeta e Luiz Araújo estão fora desse confronto entre Botafogo e Flamengo. Enquanto o Botafogo vive a expectativa de talvez ter Tiquinho Soares no banco de reservas, entre os relacionados, o Flamengo, ele perde os seus, eu diria que os seus 2 melhores jogadores, tá? Em rendimento ofensivo. Hoje ninguém tá jogando mais bola no Flamengo do que o Arrascaeta, que é o melhor jogador disparado do time, um craque absoluto, ainda bem que não joga, né? Longe de mim querer desejar mal para os outros, mas seria uma peça a preocupar o sistema defensivo do Botafogo. E o Luiz Araújo, que também tá jogando muito bem, né? Os dois tiveram a mesma lesão, é muito bizarro isso, né, cara? Um se machucou 5 minutos depois do outro, nesse jogo agora contra o Internacional. Foram 2 lesões no bíceps femoral da coxa, tá legal? Coxa esquerda. E aí o prazo de recuperação é de 20 a 30 dias. Esses caras podem, inclusive, perder a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Agora, Brown, então o Flamengo tá em crise e o Botafogo vai amassar o Flamengo. Não é por aí, tá? Inclusive, só um parênteses, né? O que eu recebi de mensagem, né? Vocês sabem que eu faço conteúdo de futebol em geral, né? Quando eu fiz o conteúdo lá pra minha plataforma geral, informando, né, que o Tiquinho Soares tinha se machucado lá contra o Cruzeiro, a quantidade de palmeirense e flamenguista que comemorou, tá? A contusão do Tiquinho, inclusive gente com influência, tá? Foi bizarro. Aí vem aquilo, né? Nunca desejo para os outros aquilo que pode acontecer com você, né? O Arrascaeta agora machucado, o Luiz Araújo machucado, e no Palmeiras o Dudu machucado vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, né? Boa recuperação para todos eles, né? Que antes de jogadores de qualquer equipe são atletas, são seres humanos. Mas agora falando um pouquinho sobre o jogo, cara. A gente vai estar enfrentando uma equipe, cara, porque é o seguinte: tudo que envolve esse Flamengo atual, esse Flamengo é muito megalomaníaco, sabe? O torcedor, ele ficou megalomaníaco porque essa diretoria do Flamengo é muito megalomaníaca. Então, se o Flamengo é igual a faixa que eles levaram lá para o estádio, né, para o Flamengo Internacional. Brasileiro é obrigação, né? Eles tratam os grandes títulos como obrigação, porque eles são maiores do que Deus, né? Sei lá, não sei se esse é um pensamento da cabeça deles. E aí, cara, o Flamengo está na final da Copa do Brasil. O Flamengo é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Aí, beleza, perdeu pro Olímpia na Libertadores, né? Bizarro, né? O time do Olímpia é realmente muito limitado. O Fluminense deve passar do Olímpia para a semifinal da Copa Libertadores. Mas agora, a gente tá falando de um time que ele tá a ponto de ser campeão nacional, né? São 2 jogos contra o São Paulo, em que o time é favorito, inclusive. Apesar do São Paulo viver um momento um pouco melhor, e esse melhor é relativo, porque o São Paulo tá pior no Campeonato Brasileiro do que o Flamengo. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a expectativa dos caras atrelada à realidade, sabe? O time do Flamengo poderia estar melhor, nosso adversário poderia estar melhor, estar desempenhando funções melhores, jogando melhor, com certeza, tá? O time do Flamengo hoje é fraco e o Botafogo é favorito a golear o Flamengo. Não é por aí, tá? Primeiro que clássico é clássico. Segundo que a gente tá falando de um time, né, que tem uma base que é vitoriosíssima nos últimos 4 anos. É uma equipe que ganhou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou absolutamente tudo. E esses jogadores, além de experientes, são muito qualificados. Então, cara, vai ser um jogaço. Eu diria que o jogo mais competitivo do ano pro Botafogo, tá? Ainda mais por ser um clássico dentro da nossa casa, mais um tabu se quebrar. O Botafogo não vence o Flamengo no Newton Santos no Brasileirão há um bom tempo, né? Eu acho que desde 2018 o Botafogo não vence, né? Foi um gol do Eric.
O Botafogo venceu aquele jogo por 2-1, aquele jogo livrou o Botafogo do rebaixamento e tirou qualquer possibilidade de título em 2018 do Flamengo do Campeonato Brasileiro. De lá pra cá só teve empate e vitória do Flamengo. Eu acho que foram... peço, assim, na real não, acho que foram três seguidas do Flamengo por 1-0, né? O Botafogo vence fora e cede a vitória do Flamengo no Newton Santos, isso tem que ser quebrado. O Botafogo tem que ganhar esse jogo, acho que é muito importante que o Botafogo vença até para a autoestima do torneio, do confronto direto, clássico, um rival, né? E ainda mais com a qualidade do time do Flamengo, que, repito, tá mal, né? Há uma crise, há um ambiente complicado, mas é um time com jogadores muito perigosos, cara, que são muito decisivos, como Gerson, Pedro, Everton Ribeiro, Gabriel. Então, assim, cara, é uma equipe de respeito e que o Botafogo ele vai ter que fazer valer aquilo que vem fazendo com todos os adversários num clássico dentro da sua casa, beleza? Pezinho no chão e estudar o Flamengo ao longo da semana e, claro, de olho também nessa partida importante contra o Defensa. Valeu, um abraço e fui!